De combate ao câncer de mama. A data estimula a luta contra a doença. Essa doença que causa dúvida, medo e angústia em relação ao futuro. Frequentemente abala o equilíbrio emocional da paciente. O tema é tão relevante que a Júlia Marques preparou uma reportagem sobre o impacto psicológico enfrentado por quem recebe o diagnóstico do câncer de mama. Vamos acompanhar. Poxa, e agora? O que vai ser da minha vida? Como que eu conto isso para minha família? E o meu trabalho, minha carreira profissional? Será que eu vou sobreviver a tudo isso? Esses foram os questionamentos que a Elisa Montes fez quando descobriu o câncer de mama. Há 2 anos, ela sentiu fortes dores na axila e resolveu procurar um médico. Foi aí que veio a notícia que se tratava de um câncer, já em estado avançado. Fazendo autoexame no banho, eu percebi um nódulo no seio esquerdo, bem na lateral. E eu não me preocupei a princípio porque eu tenho histórico já de nódulos mamários benignos e eu já vinha acompanhando, retirei 2 com 18 anos, então estava muito tranquila em relação a isso, não me assustei, né? Mas por eu ter esse histórico benigno de nódulos, eu não me preocupei tanto a ponto de imediatamente buscar um mastologista. E esse foi o meu erro. Para lidar melhor com o emocional, a Elisa recorreu à ajuda de especialistas. O câncer, o diagnóstico, o tratamento também, ele mexe muito com o nosso feminino. Então ele vai tocar no seu seio, muitas mulheres têm que fazer a mastectomia, vai tocar ali no seu cabelo, nos pelos do corpo que caem, tipo cílios, sobrancelhas, então você não se reconhece mais. E essa parte psicológica é muito individual e pessoal, porque se você já tem uma mente fortalecida, com o diagnóstico você consegue passar mais tranquilamente, mas se você já tem ali um histórico, né, de depressão, de alguma coisa ali, você precisa de um suporte. E, na verdade, eu não subestimei a minha mente. Para que a mulher enfrente o tratamento do câncer de mama com mais tranquilidade, é fundamental ela contar com uma rede de apoio, seja de amigos ou até mesmo de familiares. Essa mesma rede também tem que estar atenta aos sinais que indicam distúrbios emocionais, que revelam a necessidade de apoio de um profissional. Quando a pessoa ela se vê perdida, sozinha, solitária, sem perspectiva de vida, a possibilidade de ela ter uma adesão maior ao tratamento acontece. Então, quando tem esse direcionamento, o que o serviço de psico-oncologia vai fazer? Orientar, acolher, informar, comunicar. Essa comunicação é bem importante no sentido de que, como é que você vai comunicar com o seu médico? Às vezes o paciente tem uma dúvida e não pergunta para o médico, né? Por quê? Porque tem medo daquela resposta que vem. A psicóloga ainda ressaltou que cada mulher lida de uma determinada maneira com a doença. Pessoas que têm essa desenvoltura diante da vida, elas têm uma resposta significativa diante do seu impacto emocional. Diante da doença, Elas conseguem se fortalecer, elas conseguem ressignificar, ao passo que outras não, e tudo bem, A gente não tem que ser forte o tempo todo, nós somos seres humanos, nós temos as nossas potencialidades, temos as nossas fragilidades, então tudo bem se sentir frágil em determinado momento, tudo bem chorar. Hoje, Elisa continua com os tratamentos que terão que ser realizados pelo resto da vida, mas tenta ressignificar e dá sentido a tudo que faz. Eu lembro que antes do diagnóstico eu vivia uma vida muito intensa profissionalmente, então eu fazia muitas coisas ao longo dos dias e os meus dias livres eu trabalhava ainda, então era muito frenética, essa rotina minha. E após o diagnóstico eu comecei a repensar sobre tudo isso e o que disso era importante de fato para mim. Bom, mulheres, pare tudo que você estiver fazendo agora e corra para fazer o seu exame de prevenção. A sua saúde vem em primeiro lugar. Depois vem sua profissão, depois vem sua família, porque se você não estiver bem, a sua família não vai estar bem. E a família é as pessoas que sofrem com essa mulher que recebe um diagnóstico de câncer. Busque ajuda médica se você tem um nódulo ou qualquer alteração na sua mama. O diagnóstico precoce salva vidas e as chances de cura chegam em quase 100%. Legal esse recado, né, gente? Muito interessante o exemplo dessa moça, que lutou. E ela colocou nas redes sociais toda a luta dela contra o câncer. Muito bacana, que sirva de exemplo.